A gente vai revisar agora permutação simples e permutação com repetição. Então, nós já vimos esse assunto no ano passado e aqui nós vamos retomar para trabalhar com problemas e questões do Enem relacionados a esse tema de análise combinatória. Então, a gente vai agora trabalhar primeiro com permutação simples. O que é uma permutação simples? Uma permutação simples são agrupamentos distintos entre si pela ordem, tomando todos os elementos do conjunto. Então, ou seja, trocar de ordem os elementos de uma sequência. Isso significa permutar, trocar a ordem. Então, para calcular a quantidade de permutações, a gente usa sempre a fórmula permutação de n elementos é n fatorial, tá? Então, como é que a gente trabalha com isso na prática? Então, a palavra permutar significa trocar reciprocamente, trocar de ordem os dois. Então, no caso aqui, para duas pessoas. Então, imagine duas pessoas numa fila de um banco. Então, Maria e Benedito estão na fila de um banco. Então, uma primeira situação é Maria primeiro, depois Benedito. Outra situação é Benedito e Maria. Ou seja, eles permutaram, continuam os dois na fila, mas os dois permutaram. Então, o que é uma permutação? É um arranjo feito com a totalidade dos elementos do conjunto. Então, nem sai um, nem sai outro. Os dois permanecem. Se eu fosse calcular isso, então seria permutação de dois elementos, que é 2 fatorial. 2 vezes 1. Então, duas formas deles se agruparem na fila, mantendo as duas pessoas. Isso é permutar. A gente vai ver agora exemplo de permutação, tá? Um problema. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os algarismos 2, 7 e 9? Então, aqui eu tenho 2, 7 e 9 para formar números de 3 dígitos. Números de 3 algarismos distintos. Então, distintos porque eu não posso repetir. Por exemplo, 227. Então, seria 227, repetiria o 2 duas vezes. Não pode. Então, números diferentes. Então, começando pelo 2, aqui pode ser 2, 7, 9, 2, 9, 7. Então, permutei o 9 com o 7, iniciando pelo 2. Se eu iniciar aqui pelo 7, 7, 2, 9 ou 7, 9, 2. Iniciando pelo 9, 9, 2, 7, 9, 7, 2. Então, aqui eu tenho 6 números diferentes utilizando esses 4 algarismos aqui. Se eu fosse calcular isso sem precisar fazer todas essas combinações, então eu resolveria com permutação. Permutação de 3 elementos. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, aqui eu tenho 6 números diferentes que eu posso formar utilizando esses 3 algarismos, tá? Essa é a maneira mais rápida de se calcular. Então, vamos aqui a alguns exemplos, tá? Então, como calcular a permutação de 4 elementos? Então, permutação de 4 é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Aqui eu tenho uma operação, ó, 4 vezes permutação de 3. Então, 4 vezes 3 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, também 24. Aqui eu tenho permutação de 5 somado com a permutação de 2. Eu resolvo a permutação de 5. Então, permutação de 5 mais permutação de 2. É 5 fatorial mais 2 fatorial. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Multiplicando aqui fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. 2 vezes 1, 2. 120 mais 2, 122. Aqui eu tenho 3 vezes a permutação de 2 somado com a permutação de 3. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese. Calculando a permutação de 2, é 2 vezes 1. Calculando a permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Então, resolvendo aqui, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, aqui, 2 mais 6, 8, e 3 vezes 8, 24. Esse próximo tipo aqui é a permutação com repetição. Então, aqui eu tenho 5 elementos, e eu tenho repetido aqui 2 e repetido 1. Então, como é que eu faço a permutação nesse caso? Permutação com repetição. Então, eu coloco em cima o 5 fatorial e aqui, ó, 2 fatorial e 1 fatorial. E eu vou resolver usando aquela propriedade dos fatoriais que nós já vimos, ó. O 5 reduz até o 2. 5, 4, 3, 2. Que é para poder cortar com o 2 que está embaixo. O 1 fatorial corresponde a 1. E eu multiplico somente o que sobrou.
5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Dividido por 1, 60. Aqui é uma permutação com 3 elementos repetidos. Então, aqui eu tenho o 6, coloco em cima, 3 fatorial embaixo, 2 fatorial embaixo e 1 fatorial embaixo. Então, 6 eu reduzo até o 3. 6, 5, 4, paro no 3, para poder cortar, eliminar esse 3. 2 fatorial eu resolvo, 2 vezes 1, e 1 fatorial também é 1. Multiplicando, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. E no denominador, 2 vezes 1 é 2, 2 e 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 2, 60. Então, aqui eu tenho exemplos de permutação simples, expressões com permutação, permutação com repetição, permutação com repetição. Então, a partir desses exemplos, vocês vão responder a ficha de atividades.